Depois, pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Mateus 15, 36. O primeiro ponto deste versículo que eu proponho para meditarmos hoje é o dar graças. Em grego, eucharistein, Eucaristia, deu a nossa palavra, que é a ação de graças da igreja, a Santa Missa. São Paulo vai dizer lá na 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. No final da carta aos Tessalonicenses, da primeira. Então, você está dando graças ao Senhor por tantas coisas que Ele tem dado? No primeiro caso aqui, Jesus faz claramente uma menção à Eucaristia. Na última ceia, Jesus também vai tomar o pão, dar graças e dar aos seus discípulos. Então, a ceia eucarística é uma ação de graças, é dar graças. E nós também somos chamados a dar graças em Deus por tudo. Agora, há pouco tempo, lá no Hemisfério Norte, se celebrou o Dia Nacional de Ação de Graças. Aqui no Brasil também, né? Mas lá tem uma tradição mais forte de ação de graças, de dar um dia de ação de graças a Deus por todos os seus dons. Então, o primeiro ponto neste dia, neste versículo, é esse: dar graças ao Senhor. Termos esse coração grato, agradecido ao Senhor pelos seus dons, porque tudo é graça de Deus. O segundo ponto é a mediação. Jesus partia os pães, dava aos discípulos e os discípulos davam à multidão. Você já imaginou os discípulos em fila ou em volta de Jesus? Jesus naquele primeiro cesto com os seus 7 pães, partindo o pão e dava aos seus discípulos, e daqui a pouco os discípulos davam às multidões e o pão acabava, multiplicava-se. Será que eles ficaram espantados? Será que eles deram graças também porque aquele pão não terminava? Deveriam, né? A gente não sabe, os evangelhos não registram nas 2 multiplicações. Essa aqui no evangelho de Mateus é a 2ª multiplicação dos pães. Os discípulos não registram se eles se espantaram, se eles deram graças também por aquele pão que foi multiplicado e alimentou a fome daquela multidão. Então, nós também somos mediadores, somos esses discípulos que recebemos também as graças do Senhor, recebemos o pão do Senhor e nos tornamos pão também para os outros. Nós nos tornamos eucaristias vivas. É este o sentido maior, né, da Eucaristia. Nós nos tornarmos também Eucaristia para os outros. Somos esses mediadores, somos discípulos de Jesus. E todas as vezes em que nós recebemos, e sempre recebemos de graça pelos dons o Senhor nos dá de graça, nós também devemos dar de graça aos outros. Tantos bens, tanta graça, a gente pode partilhar para os outros. Claro que se a gente pode e deve partilhar também os bens materiais, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, aquelas obras de misericórdias corporais, mas também aquelas obras de misericórdias espirituais, ensinar os ignorantes, rezar pelos vivos e os mortos. Não são todas aquelas obras que nós meditamos naquele último domingo do tempo comum, na solenidade de Cristo Rei. Então, são esses os 2 pontos neste versículo que eu proponho para meditarmos no dia de hoje. Dar graças e sermos mediadores, sermos discípulos que se dão também, que recebem do Senhor o pão, recebem as graças e também partilham para outras pessoas. Que o Senhor te dê esta graça nesse dia, Deus te abençoe e até amanhã.